Meus amigos, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe essa sexta-feira, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra nessa manhã e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, em nome de Jesus. No livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 23, que diz assim, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus aqui estava dizendo, que ele desejaria a morte dos ímpios, mas não antes da conversão dos caminhos, porque aquele que se converter nos caminhos do Senhor Jesus, aceitar a Ele como Salvador da tua alma, viver uma vida plena, uma vida plena na presença de Deus, Então ele deseja, a morte desse, para ele, ele deseja essa morte, mas não antes que se converta dos caminhos, e viva, porque aquele que morrer em Cristo, ele viverá, ele vai ter uma vida eterna com Deus, O nosso corpo vai para a terra, mas a nossa alma e o nosso espírito volta para Deus. Então ele estava dizendo que ele desejaria, ele diz, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes, quer dizer, antes que a pessoa não se converta nos caminhos do Senhor, ele não deseja a morte para aquela pessoa, mas depois que a pessoa está nos caminhos dele, aquele que morrer para ele, é alegria, é ganho. Então Paulo também disse ali em Filipenses, no capítulo 1, e versículo 1 ao 24, que Paulo diz também, vou deixar também nessa manhã, esse versículo, em 1 Filipenses, em Filipenses capítulo 1, está lendo e deixando também esses versículos da palavra de Deus, É capítulo 1 e o verso 21 ao 24. 21, que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, Os tempos já passaram, ficaram para trás, todos os pecados, Tudo aquilo que não agradara ao nome de Jesus, ficaram para trás. Então, ele disse que o viver é ganho. A morte que veio diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que ele está morrendo aqui para esse mundo, Mas aquele que está na presença de Deus, o morrer é ganho, Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deve escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, tá vendo? Ele estava dizendo que mesmo que ele estava fazendo a obra,
Mas que se Jesus viesse, o viver dele ao lado de Jesus seria muito melhor, né? Porque aquele que morre em Cristo, ele vai ter uma vida eterna ao lado de Jesus, né? Ao lado ali do nosso Deus, ter um descanso eterno, né? Que aquele que não está na presença de Deus, que não aceitou a vontade de Deus, então se ele morrer, as pessoas muitas das vezes falam, você vai descansar, mas ele descansa o quê? Daqui dessa terra, mas nós tem uma alma, né? Para onde nós vai, só Deus que sabe. Mas então Deus ele estava dizendo que ele tem prazer na nossa morte quando nós aceitamos a Ele, servimos a Ele, fazemos a vontade dEle. E Paulo disse que o morrer para Ele é ganho, né? Porque a vida dele é Jesus, ele serve a Jesus, ele servia a Jesus. Então, ele disse, porque para mim o viver é Cristo, o viver dele só é em Cristo Jesus, né? O viver é Cristo e o morrer é ganho, porque se ele está morrendo, ele sabe para onde ele vai, ele está morrendo com Jesus, ele está morrendo na presença de Jesus, ele fez a vontade de Jesus, então ele sabe para onde ele vai, né? Então morrer é ganho, porque nós estamos morrendo aqui para esse mundo, mas nós vamos viver com Jesus, né? Então esta é a palavra.